Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar, assim, nos trechos de Há 2000 anos, né? Aquela obra psicografada pelo Chico Xavier, atribuída a Emanuel. Isso mesmo. Vamos focar na história do Públio Lentulus, um senador romano bem orgulhoso, e como a vida dele cruza com o comecinho do cristianismo de um jeito, assim, bem dramático. Exatamente. E o livro já começa, de forma bem instigante, falando de reencarnação, né? O Públio tem um sonho muito forte. Ah, sim, aquele sonho que liga ele à conspiração de Catilina séculos antes. Isso. E ele até acha uns documentos antigos, nota semelhança física com o tal ancestral. Quer dizer, logo de cara, a obra planta essa ideia. Nossas vidas podem estar conectadas, as ações têm ecos. Entendi. Então, desde o começo, a história já dá a entender que tem mais coisa acontecendo ali, por baixo dos panos na vida do Públio. Totalmente. E aí ele vai para a Palestina, certo? Com a família, buscando a cura para a filha Flávia. Isso. E aí tem uma ironia, né? Ele vai atrás de uma cura física, externa, para a filha, Uhum. mas é lá que as questões espirituais mais fundas dele e da esposa, da Lívia, começam a vir à tona, nesse ambiente diferente. Eles saem de Roma, mas encontram outro tipo de conflito na Judéia. E como é que esse lugar novo mexe com eles? Eles encontram figuras como Pilatos, ouvem falar de Jesus. Como o Públio, esse romano todo orgulhoso, lida com isso? Ah, o Públio. Ceticismo puro. Para ele, com aquela visão patrícia romana, né, falar de um profeta que cura. Coisa do povo, talvez? Exato, coisa de gente simples, talvez até perigoso politicamente. Mas para Lívia é o oposto. Ela, que já andava meio cansada da superficialidade de Roma, começa a se sentir tocada, sabe? Por essa mensagem nova de fé. Especialmente depois de uns dramas familiares, tipo o sequestro do filho deles, o Marcos. É aqui que a coisa pega fogo, então. Esse contraste entre os dois aumenta. A Lívia se aproxima da fé, encontra um consolo ali, enquanto o Públio, ele chega a ter algum contato direto com Jesus? Sim, um único encontro, lá em Cafarnaum, Ah, é? e é um momento crucial. É. O que acontece? Jesus fala para ele de uma oportunidade maravilhosa, algo que o Públio teria ali, naquele momento, ou talvez só milênios depois. Uma oportunidade maravilhosa. Mas o que seria isso exatamente? Pelo jeito ele não pegou na hora, né? Não mesmo. Foi só o orgulho, a cabeça de romano. Olha, com certeza o orgulho romano. Essa fixação no status, nas tradições, cegou ele. O livro sugere que ele não conseguia ver além do poder temporal, da lógica do império, sabe? Entendo. E, para piorar, ainda rolam umas intrigas, umas calúnias de gente como Fulvio e Sulpício. Ah, sempre tem isso. Pois é. Isso começa a minar a confiança dele na Lívia, afasta os dois ainda mais, quer dizer, ele perde a chance espiritual e ainda se volta contra a pessoa que estava se abrindo para ela. Que tragédia! Nossa, que situação. E imagino que isso desande de vez quando eles voltam para Roma, né? Desanda total. Anos depois, em Roma, a Lívia vive o cristianismo dela escondida, se reunindo nas catacumbas. Sei. Aí vem a perseguição do Nero, ela é denunciada, presa junto com a serva Ana, e o final é brutal. Martírio no circo? Isso. E a ironia mais cruel. Públio está lá, sendo homenageado pelo Império. Ele só se dá conta do que aconteceu quando vê uma joia da Lívia, um camameu, entre as coisas dos mártires. Que choque. Meu Deus. É um baque devastador ali na hora, o orgulho dele some, ele entende a inocência da esposa e a própria cegueira. Um reconhecimento bem tardio e doloroso. E ele chega a descobrir a verdade sobre as intrigas depois. Sim. Primeiro ele tem uma visão, sabe, do espírito do amigo Flamínio, pedindo perdão, e depois a própria Calpurnia, antes de morrer, confessa as calúnias todas. Revela como manipularam o Públio, fica claro como ele foi levado a julgar mal e, indiretamente, a condenar a própria esposa. A história avança bastante, né? Até ele ficar velho. O que acontece no final da vida dele? Então, já bem idoso, cego, vivendo mais recluso, ele acaba em Jerusalém, bem durante o cerco romano. Nossa, que reviravolta. E lá, capturado, ele reencontra o sujeito que raptou o filho dele, o Marcos, anos atrás, o André de Joras,
que agora é um líder da resistência judaica. Caramba! E aí? Antes de ser executado, o André confirma que raptou o menino por vingança mesmo, mas não dá muitos detalhes sobre o que aconteceu com Marcos no final. Fica meio no ar. Entendi. Então, olhando para a jornada toda do Públio, qual é a grande mensagem? Olha, no fim da vida, já de volta a Roma, conversando com a filha Flávia, ele finalmente entende a profundidade daquela oportunidade maravilhosa que Jesus ofereceu lá na Galileia décadas antes. Ah, ele finalmente saca. Exato. Ele percebe o que o orgulho, o apego excessivo aos valores materiais, sociais, o fizeram perder espiritualmente. É uma visão muito forte sobre como as nossas escolhas, ou a falta delas, moldam não só uma vida, mas talvez tenham ecos muito maiores, né? Através do tempo. A trajetória dele realmente coloca em contraste o poder de Roma, que parecia tão sólido, mas era efêmero, né? E a força silenciosa daquela fé que estava nascendo. Exatamente. Fica a reflexão pra gente, né? Quantas oportunidades maravilhosas, talvez espirituais, a gente pode acabar deixando passar por causa do orgulho, do medo ou por estarmos presos a ideias antigas. Pois é. O material sugere que as consequências e as chances de aprender vão muito além do que a gente costuma perceber no dia a dia. Bem, fica aí para pensar. Até a nossa próxima análise.